This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Sing it for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. You're all alone, and you feel I can promise can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Together. We fall, we will fall together. Take my hand. Help me stand. We will rise together. Rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos e todas que estão conosco aqui nesse tempo que o Senhor separou para nós estarmos com Ele. Mais uma vez, nós nos reunimos aqui, nós temos a oportunidade de estar juntos por este meio eletrônico, mas chegando aí no seu coração e na sua casa, a graça do Senhor, para que nós estejamos sintonizados, conectados, para entregarmos nosso louvor e nossa adoração ao Senhor. Eu quero fazer uma breve oração e quero que você faça comigo. Vamos lá?
Pai bondoso, Pai eterno, somos gratos ao Senhor e entramos agora na Tua presença, Senhor, de uma forma especial, nos conectando como família confessante de Cristo, como vidas que Te adoram e querem entregar, Senhor, o louvor e adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber todo louvor e toda adoração, Senhor. Recebe, Senhor, nossa presença, nossa canção. Recebe, Senhor, as palavras que vão sair dos nossos lábios em forma de oração, em forma de louvor, em forma de canção, em forma de pregação, Senhor, para que a Tua palavra faça morada no nosso ser e nos ajude pela ação do Espírito Santo a transformar as nossas vidas. Muito obrigada por mais esta oportunidade, Senhor. Nós entregamos ao Senhor a vida de todos aqueles que já estão conosco conectados e aqueles que ainda estarão nessa tarde, para que o Senhor possa visitar a cada um. Nossa oração é que o Senhor abençoe e supra em glória cada necessidade que for apresentada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então eu quero que você pegue a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, muito contente porque estou aqui e com você, e quero que você abra no Salmo 118, e nós vamos ler alguns versículos desse Salmo que fala da alegria dos justos pelo Senhor. Então, diz assim a palavra do Senhor no Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo e não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Assim, o Salmo 118 vai seguindo, porque ele é um salmo que era cantada, era uma canção para o povo que usava fazer esses cânticos quando eles faziam as peregrinações, as procissões solenes até a casa do Senhor. E ela era cantada de forma responsiva por 3 grupos. Então, um dizia: o Senhor é bom, e o outro dizia: a sua misericórdia dura para sempre. E eles iam assim, caminhando e cantando e adorando a Deus. Eles entregavam a Deus não só os seus cânticos, mas eles iam testemunhando os feitos do Senhor na sua vida. Olha que interessante, isto não só alegrava o coração daqueles que cantavam, mas fortalecia a cada um que participava dessa entrada no templo, né? Desse caminho. Ele ajudava a lembrar os feitos do Senhor e também trazia uma possibilidade de ter uma jornada mais leve, porque conforme a gente está andando e a gente vai marcando o passo com uma canção, a jornada fica muito mais tranquila. Assim é a nossa vida também. Quando nós declaramos a graça do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia, quando nós declaramos que Ele é socorro bem presente, quando nós reconhecemos o Senhor como nosso refúgio, nós sabemos que são palavras de quem provou a bondade do Senhor. São palavras de quem se encontrou com seu Filho Jesus Cristo e recebeu dele a poderosa salvação, e por isso pode reconhecer que foi alvo da misericórdia do Senhor, foi algo da sua bondade, foi algo do desejo que Deus tinha de ter a mim e a você junto dele. Então, conforme eles iam reconhecendo a presença do Senhor, a canção ia se intensificando e a graça do Senhor ia sendo trazida para aquele momento. Então,
agora, hoje, eu queria te fazer esse convite, que você também possa oferecer ao Senhor a sua canção mais bonita, que você possa oferecer a sua oração mais sincera, que você possa oferecer ao Senhor o seu coração aberto e gracioso, porque foi alcançado pela sua misericórdia, que você possa entregar ao Senhor a gratidão pela preciosa salvação, tão valiosa salvação que faz parte da sua vida, que você possa preencher agora o seu coração e a sua alma de lindos louvores e uma adoração genuína, feita em espírito e em verdade àquele que te salvou. Esse é o convite para hoje. Venha à casa do Pai, como faziam os peregrinos de Israel. Você não vai precisar caminhar, porque você já está aí na sua casa, mas você pode pedir que a presença do Senhor preencha a sua casa, como naquele templo maravilhoso que reunia tantos peregrinos, que você pode pedir que a paz do Senhor seja no seu lar nesse momento, que ele esteja inteiro dedicado, inteiramente focado a engrandecer o nome do Senhor. Amém, querido? Olha, eu convido você agora para estar aqui se preparando para o momento de nós adorarmos o Senhor com os nossos cânticos, com os nossos lábios e com a sua melhor voz. Então, vou chamar a Wanda e a Rebeca, que vão fazer isso como ninguém mais, né? Graça e paz, irmãos. Mais uma tarde aqui, reunidos no nome de Jesus para adorarmos e engrandecer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Estamos aqui nessa tarde para render louvores a Ele, ações de graças, porque Ele tem sido bom. Estamos aqui porque um dia um homem, o Filho de Deus, numa cruz pregado ali, ele falou: está consumado. E ali começou a minha e a sua história de arrependimento, de reconhecimento que existe um Deus, que existe um Senhor que está prestes a voltar. E eu te convido agora, vem adorar o Senhor. Como a pastora Cátia já orou, já ministrou. Vem adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Que o nosso eu, Senhor, se desfaça agora, nossa vontade, nosso ego, que nós diminuímos e o Senhor cresça, Deus. Que eu possa te dar o meu louvor, Senhor, de todo o meu coração, toda a minha alma. Para ti, Senhor, eu quero te adorar. Aleluias. Recebe a adoração, Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aqui
aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Toma, Senhor, vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Então vem, vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 vem hoje, vem, vem. A ti o louvor, meu Jesus amado. Tu és o Cordeiro Santo, Senhor, imolado naquela cruz, Senhor, pelos meus pecados, Senhor, pelos nossos pecados, Jesus. Nós pedimos perdão, Senhor, porque falhamos tanto, Senhor, na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, no nosso testemunho, no nosso falar, no nosso pensar. E hoje me veio uma frase à cabeça, e eu quero fazer essa pergunta para você. Se você ouvisse assim, quem te viu e quem te vê? Alguém falando isso para você hoje, falasse assim, quem te viu e quem te vê? O que essa frase faz dentro do seu coração? Qual a reflexão que vem? Quem te viu e quem te vê? Talvez você fale, verdade, eu era terrível, mas o sangue de Jesus me lavou, me purificou e eu fui transformada, eu nasci de novo. Talvez essa pergunta hoje venha trazer uma reflexão dizendo, verdade, quem te viu e quem te vê. Eu não estou dando bom testemunho de cristão, eu não estou honrando mais o nome do Senhor como eu honrava. A minha vida não tem sido um exemplo, a minha vida não tem sido um testemunho de quem é Jesus. Então que essa pergunta fique na sua cabeça hoje. Quem te viu e quem te vê? O que traz dentro de você essa reflexão? Eu preciso melhorar, para que o mundo veja Cristo em nós,
para que os outros que não conhecem ainda Jesus leia a Bíblia através de nós, para que vejam o Espírito Santo de Deus que ainda está na terra, em nossas vidas. Usar de um crentez, usar de uma linguagem evangélica, usar de maneiras religiosas para mostrar que somos de Jesus, pode ser até bom. Mas aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu faço dia a dia, é que mostra se eu honro ou não é o meu Senhor. Oh, Espírito Santo. Adore o Senhor na sua casa, que a sua família seja tocada agora pelo Senhor. Exalte ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é, que era e há de vir. Ele é o Cordeiro do Senhor, o Cristo. Aleluias. Digno é o Senhor. Nos transforma, Senhor. Oh, Espírito Santo. Digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Canta para Ele. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todo louvor é teu, Jesus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Sim, és tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Jesus. Só o Senhor é Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Nome sobre todo nome. O nome de Jesus, que nós amamos e exaltamos.
único ao ouvir teu nome. Canta pra ele. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluias. Não há outro. Consagramos a ti as nossas vidas, Senhor, as nossas casas, Senhor. Reina, Senhor, sobre nós. Jesus Cristo é o Senhor, o único que tem poder para salvar, para transformar, curar. Aleluias. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Maranata, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Jesus, e era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei para sempre, Senhor. Deus abençoe, que a palavra venha ao encontro ao seu coração, a necessidade que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Somos a igreja de Jesus. Queremos ouvir tua voz, Senhor. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam bem-vindos. Aliás, vocês já estão aí, né? Mas é sempre muito bom falar, seja bem-vindos, porque um dia eu quero ouvir isso do Senhor. E então, por isso que é bom ouvir, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu não quero falar muito, quero ser um pouco mais, digamos, mais rápido que o normal, porque a abertura já foi feita, os louvores já foram entoados e entendo que já temos aí uma boa direção para a semana. Então eu quero aqui complementar, se é que é possível, já com esta porção aqui da palavra de Deus. Bom, antes de mais nada, precisamos ler o texto, né? Eu quero convidar você a abrir aí no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 a 30. João 19, 28 a 30. Esse texto é muito importante, todo mundo já viu, né? Já leu, já ouviu pregações, enfim. A gente vai conhecendo a Bíblia cada vez mais, né? Então hoje nós vamos tentar aí dar mais uma ênfase nesse texto e entendo que essa palavra vai nos ajudar a semana também. E aí também quero dizer a você, para você ficar firme aí, né? Tem muita coisa acontecendo, mas todos nós fiquemos firmes na presença de Deus. E aí, enquanto Jesus não volta, a gente vai fazendo a obra, a gente vai cantando, pregando, celebrando, né? Então João 19, versículos 28 a 30, diz o texto. Empresta um pouquinho aqui, Cátia, a palavra. Eu vou ler na Bíblia, eu ia ler no meu celular, mas a versão no celular ela é muito atualizada demais, assim, sabe? Então, eu vou ler aqui na Bíblia Shed, que tem uma linguagem mais, digamos, teologizada, e isso ajuda bastante na compreensão. João 19, versículos 28 a 30, diz assim:
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre numa esponja e, fixando-o num caniço, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Muito bem. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, te louvamos, te agradecemos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tua misericórdia que se renovou nesta manhã. Senhor, nos ajude. Precisamos entender muitas coisas ainda. De certa forma, nós ainda estamos em trevas, porque o nosso entendimento ainda não se abriu todo para a compreensão da tua palavra, para tudo aquilo que tem a ver com o teu reino. Nós precisamos de muito entendimento ainda, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos entender um pouco mais a partir da revelação da tua palavra e a partir desse culto. Nos ajude, nos oriente, Senhor, nos guie pelo teu Espírito. Fale conosco, abençoe os que estão em casa nos ouvindo, este irmão, esta irmã, as famílias que estão nos ouvindo e vendo, que o Senhor possa abençoá-los. No teu nome que é bendito. Amém. Muito bem, irmãos. A gente quando lê esse texto, né, como eu falei, é um texto muito conhecido, a primeira, pelo menos na minha, né, primeira lembrança que vem assim de imediato são as frases de Jesus na cruz, né? Alguns falam 7 palavras, mas na verdade são frases que mostraram os últimos momentos de Jesus Cristo, homem, Deus, na cruz. A primeira delas é está consumado, não necessariamente nessa ordem, né? Mas é só para a gente lembrar aqui as 7 frases. A primeira diz assim, está consumado. A segunda diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No terceira frase diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A quarta frase é, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. A quinta é, mulher, eis aí o teu filho, e aí, filho, eis aí a tua mãe, porque João e Maria estavam aos pés da cruz, né? Então Jesus também direciona uma palavra para eles. A sexta é Eli, Eli, lama sabachthani, ou sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a última é, tenho sede. De novo, não necessariamente nessa ordem, porque algumas versões, às vezes, até trocam um pouco de lugar, né? Mas até aí tudo bem. Essas frases são extremamente conhecidas, né? Porque a gente mostra toda a revelação sobre a morte de Jesus. E hoje eu quero focar essas duas aqui, né? Que está consumado e Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E essas duas frases não são suficientes para nós entendermos um pouco e termos um pouco mais da compreensão da palavra de Deus. E vai também nos ajudar na nossa consciência cristã. Essas frases revelam para nós a melhor notícia que nós podemos ter, né? Nós temos uma revelação de Deus que mostra os últimos momentos de Jesus. E aí, essas frases mostram para nós que o amor de Deus está expressado ali, né? O amor de Deus se revela na morte do seu Filho Jesus. Mostra também que a justiça de Deus, a exigência de Deus foi feita, né? A justiça para pagar a conta do pecado foi feita. Também mostra o Cordeiro sacrificado, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro pascal, a morte substitutiva de Jesus. Para nós é fundamental, né? Porque sem a morte de Jesus, nós, até hoje, e o homem, né, todo ser humano estaria numa condição fadada ao inferno. Então,
esse momento do ministério de Jesus, da morte de Jesus, mostra Deus cobrando a conta. A gente não pode achar que Deus não cobra a conta, né? Deus cobrou. Se Deus não cobrasse a conta, ele não teria enviado Jesus e deixado o seu filho ir para o sacrifício. Deus sempre vai fazer cobrar o pecado de alguém. E no caso, graças a Deus que ele enviou o seu filho, né? Sempre vai cobrar do seu filho na cruz. Muito bem. O que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que Jesus, quando veio, ele passa ele entra pela porta, que é a barriga de uma mulher, né? Nós sabemos que para uma criança ser considerada judia, né, pertencer ao mundo judaico, a mãe tem que ser judia. O pai não necessariamente, porque o que atesta, o que legitima a vida judaica, um judeu, é a barriga da mãe. Nesse caso aqui, Jesus entra pela porta, que é a barriga de uma mulher, e vive como uma pessoa comum na Palestina. Teve que trabalhar, teve que comer, se vestir, né? Era um homem que, quando Isaías diz que quando nós olhássemos para ele, não víamos beleza nenhuma. Então era um homem comum, mas ele passa por todo esse processo que cabe aos humanos, né? Mas o que eu quero falar com os irmãos, né, e essa pequena introdução, ela é importante para nosso entendimento do que eu vou falar agora, é que Jesus, ele sendo filho de Deus, sendo Deus, ele teve que pagar uma conta que já havia sido, vocês se lembram da mensagem passada, ele já havia combinado com o Pai lá na eternidade, vocês se lembram disso, que eu contei até uma história aqui, né, que o Pai queria criar, e aí o Espírito Santo pergunta, criar o quê? Queria criar um ser livre, e aí o Espírito Santo continua perguntando, mas se for livre, ele vai se voltar contra nós e pecar contra nós. E aí o Pai disse, mas mesmo assim eu quero criar esse ser, a nossa imagem e semelhança, e mesmo se ele se voltar contra nós, nós precisamos criá-lo, porque eu quero criar. E aí Jesus se levanta e diz, bom, esse ser livre que nós vamos criar, se ele se virar contra nós, eu vou até lá e faço o resgate deles, eu os trago de volta. E Jesus vem, vocês conhecem a história, boa parte dos irmãos que estão vendo e ouvindo já conhece o Evangelho, e Jesus desce do céu, ele se esvazia, se humilha, morre em morte de cruz, e todo o processo se fez, tudo acontece, e muitos de vocês já conhecem essa parte do Evangelho. Mas a pergunta é, por que Deus tem que cobrar pecado? Né? Por que Deus tem que cobrar essa conta? Por que Deus faz tanta questão assim, né? Por que tanta exigência, né? E você já sabe também que Deus precisa cobrar, alguém tinha que pagar a conta porque Deus é santo, e então Jesus tem que vir e morrer na cruz. Acontece que Deus olha para todos os lados e não vê no céu ninguém que possa fazer isso. Ele olha para a terra e não vê um justo sequer. Então Deus tem que enviar seu filho para isso. Deus tem que enviar Jesus para isso. Ou seja, Deus tem que se voltar contra ele mesmo. Deus se vira contra ele mesmo. E isto é muito interessante, porque Deus poderia simplesmente deixar o homem solto no planeta, deixar o homem se virar. Deus poderia muito bem fazer isso. Deus poderia muito bem deixar o homem na terra numa boa, lá, os seus pecados lá, e deixar o homem viver lá e do jeito que quisesse, da maneira que bem entendesse. Mas Deus não faz isso, por quê? Porque Deus é responsável pela sua criação. Deus é responsável pelo que fez. Deus é responsável pelo que faz. Deus jamais deixaria o homem à sua própria sorte, como algumas pessoas pregam. Por exemplo, o Teísmo Aberto apresenta uma teologia dizendo que Deus criou o mundo, criou o homem, soltou e deixou o homem viver como quisesse.
criasse o seu próprio destino, da maneira que bem entendesse, e o futuro estava aberto. Deus não tinha propósito com nada e com ninguém. Deus simplesmente criou o homem e soltou no universo. E nós sabemos que nós não somos produto da evolução, mero produto da evolução, soltos no universo, como se nós não tivéssemos com quem prestar conta. Nós sabemos disso. E graças a Deus, né, irmãos, nós precisamos de Deus. Nós não estamos alienados nesse mundo, sem controle, sem dar satisfação. É verdade que muita gente vive assim. Aliás, esse foi um dos temas principais na conversa que o Pai e o Filho e o Espírito Santo tiveram lá na eternidade, quando o Espírito Santo perguntou, mas e se o homem se virar contra nós? E se esse ser livre que nós vamos criar virar as costas para nós e pecar deliberadamente e não quiser compromisso conosco? É verdade que muitos vivem assim, mas nós não somos assim. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criação de Deus. Nós vivemos para servir a Deus. A igreja foi levantada na terra como uma agência recrutadora de pessoas que reconheceram a obra de Jesus e que hoje o ama e o serve e estão aí pelo mundo fazendo e pregando o evangelho desse Deus que nos criou e nos abençoou, né, de uma forma imensa com a morte de Jesus. Então, a gente não pode pensar que nós não temos com quem falar, né, com quem prestar contas. Nós temos sim, né? Deus olha para nós hoje e vê a imagem do seu Filho, em maior grau ou menor grau, um ou outro, né? Dependendo da maneira que nós nos entregamos para Deus, da maneira como nós nos relacionamos com Deus. E Deus, quando eu fico pensando no momento que Deus estava assim, prestes para enviar Jesus, porque como pai ele olhou para o seu filho e sabia que se ele enviasse seu filho, ele ia ser executado, né? Ele ia ser sacrificado como cordeiro, Deus sabia. Já desde o Gênesis 3,15, tem lá, nós sabemos que tem lá uma profecia que já fala que ele enviaria o cordeiro. Deus olha para todos os lados e não vê ninguém no céu, né? Miguel, né? Não vê Gabriel, não vê na terra Adão que pudesse fazer algo, que pudesse redimir o homem. Eu estou falando de salvação. Deus não poderia contar com Adão para salvar o homem. Deus não poderia contar com juízes para salvar o homem. Deus não pôde contar com os profetas para salvar o homem. Deus não podia contar com ninguém no que se refere à salvação, exceto com o seu Filho Jesus, e ele envia seu Filho, e nós conhecemos a história. Isso quer dizer que Deus se volta contra ele mesmo. E é interessante a gente pensar assim, porque a gente fica assim, pensando no tamanho do amor de Deus, né? Porque para Deus enviar seu Filho, ele tinha que amar demais o homem, né? Então o amor de Deus é do tamanho do sacrifício de Jesus. Você quer saber o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama? É só olhar para o sacrifício de Jesus, você vai perceber o tamanho do amor de Deus. Então a gente vê ali Deus se virando contra si mesmo. E aí eu me lembro de uma palavra, uma colocação do Bonhoeffer, que é um teólogo que eu gosto muito. Ele disse que na época da Segunda Guerra Militar, ali falando com soldados e tal, e ele explicando sobre o sacrifício de Jesus, por Deus ter enviado Jesus, como é que é isso, né? Se poderia explicar com as nossas palavras o que aconteceu, né, para Deus enviar Jesus. E aí ele aproveitou, né, aquele momento, né, todo professor aproveita os momentos assim que ele está vivendo para poder dar exemplo. Ele disse, Deus tinha uma grande metralhadora giratória. E tinha uma bala para cada ser humano no planeta da Terra. Deus ia girar a sua metralhadora e liquidar todo ser humano, porque não havia um justo sequer. Mas Jesus, conforme foi combinado na eternidade, ele se apresenta e disse, eu vou lá, eu pago a conta e os trago de volta. Então Deus, o Pai,
aponta a metralhadora para o seu filho e descarrega toda a sua ira contra o pecado. A gente fica um pouco constrangido de pensar nisso. A gente fica um pouco... por isso que a Bíblia fala, né, que o amor de Deus nos constrange. Aliás, um dia eu quero pregar sobre essa teologia do constrangimento. Deus nos ama tanto que a mim e a você cabe apenas ficarmos constrangidos, porque Jesus morreu no nosso lugar, não em nosso favor. E a gente precisa ter esse reconhecimento, irmãos, né? Nós precisamos reconhecer isto. Vamos se esforçar um pouco mais para levar um pouco mais a sério as coisas do Senhor. A começar por mim, né? Eu também preciso melhorar muito. Como pessoa, como servo de Deus, como pastor, eu tenho muito o que melhorar. E eu quero ampliar um pouquinho aqui a nossa fala, né, o nosso entendimento, porque até agora eu disse que Jesus veio para morrer no nosso lugar, que Deus se voltou contra si mesmo. É verdade. É isso mesmo. Mas a gente não pode pensar que o Evangelho é alguém que foi enviado para o planeta Terra para morrer por causa dos meus pecados. Só pelos meus pecados, que já é muito, né? Nós não podemos achar que esse Deus que se virou contra si mesmo, que enviou seu Filho, veio para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados, as nossas injustiças, as nossas mentiras, as nossas imoralidades, porque é tudo muito nosso, é tudo muito do ser humano isso. Né? Isso tem a ver com a linguagem humana, com o comportamento humano. Jesus não veio só para resolver isso. Deus se virou contra si mesmo, para que eu e você pudéssemos nos reconciliarmos com Ele. Eu acho que essa é a grande notícia. Né? Nós nos voltarmos para Deus, porque esse combinado já havia sido feito lá na eternidade. Jesus disse, eu vou lá, pago a conta e os trago de volta. Então qual é o grande presente que nós temos, irmãos? Primeiro, ter os nossos pecados perdoados, ter a nossa vida limpo, mas termos a consciência que agora nós nos voltamos para Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. Jesus nos possibilitou a voltarmos para o Pai. Jesus é a única possibilidade que nós temos de retorno para os braços do Pai. Isso nós já temos. Isso já foi dado a nós. Isso já foi concedido a nós, né? De uma forma deliberada. Então nós, como igreja, o que é que nós fazemos? Nós valorizamos isso. Nós pregamos sobre isso. Nós falamos sobre isso o tempo todo. Nós internalizamos isso para que a gente mude de ideia, mudemos de comportamento, né? Para que a nossa consciência cristã seja ampliada. E hoje, eu trouxe uma palavra que você pode até pensar assim, mas tudo isso eu já sei. É verdade. Mas eu também posso lhe afirmar, porque sou tão humano quanto você, que no dia a dia a gente vai esquecendo. A gente vai se entretendo com as coisas da vida. A gente vai se iludindo com as conquistas que nós achamos que vamos ter, aquilo que esse nosso olhar para o futuro, que a gente vai conquistar, que a gente vai possuir, que a gente vai ter, e a gente vai perdendo isto aqui de vista, que é o principal. Então nada contra nós planejarmos o futuro de certa forma, não tem nada contra sonhar, almejar, empreender, não tem nada contra, nós fazemos isso e acho que está tudo bem, está tudo certo, mas isso nos distrai. Há quem diga, acho que foi, se não me engano, o pastor Aniceto, há uns 25 anos atrás, num culto lá na Manaim, sei lá, mais de 20 anos, 25 anos atrás, ele disse que o diabo não precisa demonizar ninguém mais, possuir ninguém mais. Até faz. Mas o diabo não precisa, um demônio não precisa entrar na vida de uma pessoa e deixá-la possuída. O diabo não precisa mais fazer algumas maldades assim, que era muito natural dele, né? Roubar, matar, destruir e tal. Mas hoje o diabo, ele consegue nos iludir,
lançando sonhos, lançando um monte de coisas sobre nós, que você vai ter, que você vai possuir, que você vai conquistar, que você vai ser, que você vai ser, que você vai ter, que você vai ser, que você vai ter. E ele vai nos iludindo com isso, porque isso é eficaz. Porque nós vamos esquecendo que Deus se voltou contra Ele mesmo. Ele enviou Jesus para pagar a nossa conta, para que nós voltássemos para Ele. A gente vai se esquecendo. Por isso que alguns crentes, e você sabe disso, em algum momento na vida falam assim, Deus me esqueceu. Não foi você que esqueceu dessa verdade do Evangelho. Foi as pessoas que pensam dessa forma, sentem isso, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não, foi você que se ficou entretido com a vida e com muitas outras coisas, com tantas outras coisas, e esqueceu isso aqui. Então o diabo hoje não precisa fazer muita coisa, demonizar alguém e lançar maldade. Ele apenas pode te distrair, lançando um monte de ideias para tirar você, tirar o seu olhar do que está sendo dito aqui hoje, né? E essa decisão foi tomada na eternidade. Isso é muito importante para nós. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus nos criou e não nos deixou à própria sorte. Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, porque Deus é responsável pela sua criação, né? Deus é responsável pela nossa redenção. Deus faz tudo que um bom pai faz, né? A Bíblia fala muito do amor de Deus, que mesmo que um pai e uma mãe te desamparar, Deus jamais vai te desamparar, que Deus nos amou primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque a essência de Deus é o amor, mas o amor de Deus não é um amor bonachão, de um pai que deixa tudo, releva tudo por amor, né? Não é um pai que deixa a coisa andar solta, porque isso não é amor, isso é omissão. O amor de Deus cobra a tal ponto que ele cobra do seu próprio filho o meu pecado e o seu pecado. Não se engane, preste bem atenção nisso, não se engane. Deus nunca deixou um pecado sem que ele cobrasse. E cobrou de quem? Cobrou do seu próprio filho na cruz. Cobrou dele mesmo. Cobrou dele mesmo. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de fazer isso. Ninguém no mundo espiritual tinha condições de fazer isso. Nenhum reformador teve condição de fazer isso. Nenhum pai da igreja, os pais da igreja tiveram condições. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, nenhum dos juízes, nada, ninguém, exceto o seu próprio filho. E hoje eu quero terminar dizendo isso para você. E convidar você a fazer uma leitura do Evangelho a partir desse olhar. Ler a Bíblia com este óculos, né, por esse ângulo, que Deus se virou contra Ele mesmo para salvar você. É bom nós pensarmos nisso. Por isso, para encerrar, que no Evangelho não tem bacana, no Evangelho não tem estrelão, no Evangelho não tem gente mais especial que a outra. Porque a única pessoa de fato especial que tem nesse meio todo é o Cristo bendito, o nosso Senhor, que veio e se entregou por nós. Eu sei que você já sabia de tudo isso, mas eu vim aqui apenas te lembrar. Eu quero orar agradecendo a Deus pelo privilégio que tive agora de falar com você sobre isso. Ajudar a te lembrar que você tem alguém cuidando de você, né? Você tem alguém olhando para você. Você não está largado à sua própria sorte. Mesmo que você pense. Mesmo que em alguns momentos nós pensamos isso, né? Que Deus nos deixou soltos no universo. Não. Deus é responsável por nós. Deus é responsável por você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Obrigado por ter enviado Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Quero orar daqui de forma especial pela vida do Marcelo, da Wanda, da Rebeca, da Cátia, Senhor. Obrigado pela minha vida, pelo privilégio que nós temos. É um privilégio, Senhor, de fazer a tua obra. É um privilégio. É a melhor parte da semana, Senhor. Tudo é importante na semana, tudo é importante. Nossa família, nossa comida, nosso trabalho, tudo é importante. São
é tudo presente do Senhor. Mas poder falar do teu amor, essa é a melhor parte da semana. Falar do amor de Deus para os irmãos, essa é a melhor parte da semana. Muito obrigado no teu nome. Amém. Amém. Que palavra, irmãos. Que abençoada. E como disse uma irmã em Cristo para mim, falou assim, Wanda, tem que estar ligado na fiação de Deus. Irmãos, eu comecei ministrando sobre a palavra que Jesus disse naquela cruz, está consumado. E eu nem sabia do que o pastor ia ministrar hoje. Isso quer dizer que essa palavra veio diretamente do trono do Senhor para as nossas vidas. Então vamos louvar o Senhor e nós vamos cantar uma canção que diz justamente isso. Está consumado, tetelestai. E que nessa noite seja uma noite de reconciliação com Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o Senhor, saiba que Ele é o único e suficiente Salvador. Que só nele há salvação. Então, se você está escutando essa live aí, talvez desesperado, talvez ansioso, preocupado, fala assim, Jesus, a minha vida eu entrego a Ti nesse domingo, sabendo que o Senhor morreu naquele Calvário. Reconheço que os meus pecados estavam sobre si, Senhor, e que o Senhor, Pai, derramou o Teu sangue precioso para me salvar. Então eu reconheço que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e que eu seja salva hoje ou salvo para a glória do Teu nome. Declare todos os dias que Jesus Cristo é o Teu Senhor e Salvador. Amém? Vamos louvar. Meu Salvador. Minhas maldições Ele levou. Medos e aflições Ele levou, Ele levou. Minha condenação levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro. Eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Eu o amo,
Salvador, meu Salvador. Oh, 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 eu declaro. Oh, 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 aleluias. Oh, 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 Jesus, senta as nossas vidas, Senhor. Nos lava, Jesus, com teu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele está consumado. Ninguém vai mudar essa história. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Canta pra ele, eu adoro, eu Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu o amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. A ti o louvor, Jesus, a ti a glória, a ti a honra. Tudo, tudo, tudo é teu, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Ótima semana. Muito bem, irmãos. Vamos encerrar o nosso culto. Eu quero agradecer você que compartilhou. Quero fazer aqui três pedidos. Primeiro, para você divulgar o endereço da igreja, Rua Oragnoff, 920, tá bom? Já pode divulgar, tá bom? Segundo pedido, você precisa participar das orações, tá bom? Quarta, às 20 e 30 horas, conto com você. E também pedir para você visitar o nosso templo. Você pode ir lá, está ficando maravilhoso. Quero convidar você para estar conosco lá, você que nunca foi. Pode ir, que a gente mantém distância, a gente usa máscara, a gente usa detefon, bombinha, qualquer coisa para não chegar perto um do outro, para não ter problema e tal, né? A gente põe álcool na calçada, no portão, no corredor, mas o importante é você ir lá conhecer o templo onde você vai congregar, tá bom? São esses três pedidos. E vamos continuar orando, né, pelos irmãos que estão com dificuldade na área da saúde. Tivemos aí alguns irmãos digamos, com bastante dificuldade esses dias. Graças a Deus já voltaram para casa. Mas vamos continuar orando porque temos outros conhecidos que ainda estão passando por um processo duro, tá bom? Então vamos encerrar. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoadíssima.
que Deus resplandeça o rosto dele sobre você. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco, agora e sempre. Fique na paz, que o Senhor muito te abençoe. Amém. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise